Eu quero saber, Issal, no dia da prova, você fez 5 concursos públicos de TJ. Então você sabe como que você fica no dia da prova. Sempre no dia da prova você fica com aquele nervosismo, dá aquela palpitação. Como que é, cara? É sempre como se fosse a primeira vez. É impressionante isso. É claro, assim, com o tempo a gente vai desenvolvendo maturidade e tudo mais, entendendo assim o que eu fiz em cada prova, né? O que eu posso fazer para melhorar, né? Mas assim, uma coisa assim, a cada prova que eu faço, quando eu chego lá, eu já chego com a estratégia de prova na minha cabeça. Uma coisa que assim, eu acho importantíssimo. Eu falo isso, né, Marcelo, nos nossos encontros, né, que até mesmo durante os estudos, né, o pessoal está montando a base e tudo mais, já começa a pensar qual vai ser a sua estratégia de prova. Você vai fazer simulados eventualmente, tudo mais, você vai vendo que por onde você começa. Eu já chego lá sabendo exatamente a ordem das matérias que eu vou fazer. Né? Primeiro, que seja ali, ler o tema da redação, tudo bem? Vai ficar pensando, depois vou para português, vou para raciocínio, vou para direito, vou com as matérias mais assim fáceis para mim e depois, né, as mais difíceis, né? E sempre dá aquele nervoso, não adianta. Sempre dá aquele nervoso, assim, demais. Começo de prova, né? Nossa, começo de prova, você fica ali na sala, aí fica esperando, e o fiscal andando pra lá e pra cá, entregando prova, e aquele nervoso pensando, nossa, preciso abrir logo esse caderno, eu quero ir embora logo. Mas eu falo que eu quero ir embora logo, mas eu sou sempre o último a sair. Sou sempre o último. Você assina lá, vocês assinam a ata. Eu sempre assino aquela ata, é incrível. É incrível, eu sempre assino aquela ata. E eu fico até o final, até o último minuto, eu tô lá tentando salvar as questões, né? Mas dá um nervoso, assim, danado. Mas tem diminuído com o tempo, né? Porque eu já tô indo mais, assim, não com aquela pressão psicológica do tipo assim, cara, se eu não passar, eu tô lascado. Sim. Eu tô lascado. Falando do ponto de vista financeiro, né? Porque, assim, pô, quando eu ia fazer o concurso, eu falava, nossa, isso aqui vai ser minha abundância de vida. Né? Porque, igual, as primeiras vezes que eu fiz, eu era estagiário, ganhava menos de um salário mínimo. Imagina ganhar mais de 6 mil reais, né? Na época, né? Que era o salário. Nossa, então aquilo pra mim brilhava no olho, eu ficava, nossa, eu preciso passar. E hoje, quando eu vou fazer uma prova, eu já não tenho mais essa pressão interna, tipo assim, nossa, eu preciso, porque senão eu não sou nada, eu não vou vencer na vida. Eu já tenho alguma coisa, né? Isso é muito bom. Isso que é o lado bom, já tá concursado e ainda ser concurseiro. Eu já vou fazer com mais calma. E a pressão é menor, A pressão é menor, sabe? Totalmente. Eu sei que, assim, tudo bem, se eu não conseguir, eu já tô concursado aqui, eu tenho minha estabilidade, um bom salário, pago minhas contas e tá tudo bem. Penso assim. O outro Thiago falava, né, que o concurso bom é isso, né? Você tem que querer muito e precisar pouco. Que aí ótimo. Você vai sem esse né? peso. Você já fez uma live com ele, né? Sim, nossa, muito, muito bacana. E você, Marcelo, porque assim, você, embora a gente só tenha se encontrado 2 vezes aqui, dá pra ver no seu perfil que você é bem sistemática. Dá pra ver, você é muito sistemática. Tô usando aqui os meus... E esse seu jeito sistemático de ser, isso daí te ajuda ou te atrapalhava na época de estudo? Como é que era? Me atrapalhava um pouco. Assim, me ajudava no sentido da organização, de eu ter ali aquela coisa, aquela disciplina, né? Tem que ser assim, assim, assado. Mas se algo ali saía um pouco do meu planejado ali, do jeito que eu achava que tinha que ser e que eu já tinha me organizado, eu já ficava desestabilizada. Então isso de fato atrapalha um pouco nesse sentido. Mas e no dia da prova? Quando você fazia a prova? Por exemplo, quando você fez a prova do TJ. Como que você se portava? Você ficava nervosa igual o Issal? Você ficava suave, tranquila? Não, tá tudo tal... Olha, quando eu no dia ali da prova, eu tava me sentindo muito confiante, sabe? Eu tava muito confiante pelo meu preparo ali. Fiquei 1 ano e meio estudando pra prova, né? Então, eu fui ali minutos antes já revisando tudo. Tava tudo muito fresco na minha cabeça e eu fui com muita fé, assim, sabe? Eu fui, nossa, vai dar tudo certo, aquela coisa. Quando eu cheguei ali na hora da prova, que colocaram ali, né? Que eu peguei a prova e que eu vi umas questões absurdas ali, que eu acho que mais pra frente, né? Nas provas posteriores à minha, acho que foi dificultando cada vez mais. Mas a minha já começou num nível de dificuldade mais esquisito ali, sabe? E aí eu comecei a ver aquilo que eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Aí começou a me desestabilizar. Aí eu comecei a ficar nervosa, aí tava rolando um pagodão fora ali da faculdade, onde eu tava, e aquilo já começou a mexer comigo. Então, assim, como que eu lidei com esse nervosismo ali na hora da prova com esses imprevistos, né? O imprevisto de cair as questões que eu não estava esperando, o tipo de questão, e aquela zona toda que tava rolando, que tava tirando minha concentração. Eu comecei ali a respirar, tentar ali voltar ali o meu centramento, né? Respirar ali.
E comecei a tentar me concentrar mesmo, tentar esquecer de tudo, sendo essa questão se eu vou conseguir ou não, eu não sei, vou deixar por último e seja o que Deus quiser. E aí eu comecei a aplicar ali, e aqui vai até uma dica, né? Comecei a dar mais atenção naquilo que eu sabia. E o que eu não sabia, eu comecei a deixar. Porque o que eu não sabia que estava me desestabilizando ali, que estava me dando nervoso ali, sabe? Uhum. Então eu comecei a focar ali no que eu realmente sabia, o que eu não tinha muita certeza eu deixava de canto, e o que eu não sabia de jeito nenhum eu deixei por último e fui aplicando ali a técnica do chute ali também, sabe? Fui olhando tudo aquilo. E assim que eu fui lidando, mas de fato eu sou um pouco sistemática mesmo. Sim, dá pra perceber o seu jeito de falar, né? Nos seus posts, dá pra ver. Por isso que eu te perguntei sobre você ser sistemática, né? Como eu falei, é a segunda vez que a gente conversa aqui, mas a gente tem uma percepção disso daí, né? Você prestou só uma vez TJ? Só uma vez. Olha, mas eu tive 1 ano e meio de preparo. Essa daí é a outlier, cara. Essa daí é fora da curva, cara. Só que uma é aquela vez. questão, né? Eu gosto sempre de falar que o meu caso foi um pouquinho atípico porque eu só me dedicava para isso. Eu não trabalhava na época, né? Então eu tive a oportunidade de conseguir apenas estudar. Apenas, entre aspas, estudar, né? Apenas, que não é só. Você conseguiu focar mais, né? Consegui focar mais ali nos estudos e aí foi 1 ano e meio de preparação. Quer ver? Ó, a pergunta que eu vou fazer. Izzy foi Caxias, não foi? Muito. Pronto, muito. Por isso que eu falo, sistemática. Sim, com certeza. Sim, você foi muito. Demais. Muito. Demais. Tipo, ela já fala, tipo, dá pra ver, dá pra ver. Extremamente disciplinada. Então, isso daí faz parte de uma Tanto pessoa... que a disciplina na Polícia Militar não foi problema pra mim. Não foi isso que fez eu pedir a exoneração de lá. Nunca tive problema de ter lidar com a disciplina, eu sou um pouco assim mesmo. Então, isso daí talvez seja uma vantagem de ter esse perfil, né? Sim.